Você já teve a sensação de que chegou ao fim da linha? Que o chão desapareceu dos seus pés e você não sabe mais como continuar? Aqueles dias em que até respirar parece cansativo, em que levantar da cama exige uma força que você já não sabe onde encontrar, e você olha ao redor, vê a vida acontecendo, pessoas sorrindo, seguindo em frente e se pergunta: por que comigo parece tudo tão mais difícil? Por que justo eu estou enfrentando isso? Parece que todos caminham, menos você. Parece que todos têm respostas, enquanto você mal entende as perguntas que a vida tem te feito. E no fundo, você se sente esquecido, invisível, como se o céu tivesse fechado as portas e Deus não ouvisse mais suas orações. Mas e se eu te dissesse que é nesse exato ponto, quando tudo parece perdido, que Deus está começando algo novo? A Bíblia está cheia de histórias que não começam com vitórias, mas com lágrimas, com caos, com desespero. Olha para a vida de José, por exemplo. Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Anos e anos esperando, sem saber o motivo. Se alguém tinha motivos para desistir, era ele. Mas José não parou. Ele continuou sendo fiel, mesmo na prisão. Continuou sendo íntegro, mesmo sendo acusado. Continuou crendo, mesmo sem nenhuma garantia. E sabe o que aconteceu? Deus usou cada pedaço da sua dor como degrau para o propósito. Aquela prisão não era o fim. Era o lugar onde o coração dele seria moldado para depois governar um reino inteiro. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez esse vale escuro, onde você está, seja o cenário onde Deus está moldando sua força, seu caráter, sua fé. Você pode até não entender o porquê, mas pode confiar no para quê. Nada está sendo desperdiçado. Nem a dor, nem as lágrimas, nem os dias de silêncio. Deus usa tudo. Ele é o único que consegue transformar escombros em fundações. Ele é especialista em ressuscitar promessas que pareciam mortas. Você já viu como nasce uma pérola? É quando um grão de areia invade a ostra e machuca. O que era dor vira proteção. O que era incômodo vira beleza. Assim é com você. Talvez essa fase da sua vida seja o grão de areia que vai dar origem a algo precioso. Mas é preciso resistir. É preciso permanecer, mesmo quando tudo grita para desistir. Hoje em dia, muita gente está desistindo de casamentos, de sonhos, de si mesmas. A ansiedade tem tomado conta. O medo paralisa. E ninguém mais tem paciência para esperar o tempo de Deus. A gente quer tudo agora, respostas rápidas, soluções imediatas. Mas Deus não trabalha com atalhos, Ele trabalha com processos. E esses processos muitas vezes passam por lugares que não gostaríamos de estar, mas são necessários, porque é ali, no vale, que a gente aprende a ouvir a voz dele. É ali que descobrimos que a presença de Deus vale mais que qualquer conquista. E que mesmo sem entender, Ele nunca deixou de estar ali. Você pode até não ver agora, mas o que está doendo hoje vai ser o que vai te levantar amanhã. O que hoje está te quebrando vai ser exatamente o que Deus vai usar para te reconstruir mais forte, mais preparado, mais profundo. E não é porque Deus te esqueceu, é porque Ele está te preparando. E quanto maior o chamado, maior o preparo. Quanto maior o propósito, mais profunda precisa ser a fundação. Deus quer lembrar que Ele te vê, que Ele sabe da luta que ninguém vê, que Ele ouve as orações que você fez baixinho, com medo de parecer fraco, e que Ele já está agindo, mesmo que você ainda não perceba. A vida é feita de estações. Nenhum inverno dura para sempre, nenhum deserto é eterno. E a promessa continua de pé. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se você ainda está respirando, é porque Deus ainda está escrevendo. Ainda há capítulos para viver. Ainda há promessas para se cumprir.
E você não vai parar agora. Você vai continuar, vai levantar, vai enxugar as lágrimas, porque ainda há uma glória sendo preparada. E um dia tudo isso vai fazer sentido. Respira fundo, enxuga o rosto. Você está no processo, mas o autor da sua história ainda é Deus. E Ele nunca erra, nunca se atrasa e nunca abandona. Pode confiar, Ele está apenas começando. Você já se perguntou por que algumas feridas doem tanto tempo depois? Por que certas lembranças ainda te fazem chorar, mesmo depois de tantos anos? Às vezes, não é a dor física que mais machuca, mas as marcas invisíveis que ninguém vê. A decepção de confiar em alguém e ser traído. A vergonha de falhar quando todos esperavam que você fosse vencer. A sensação de ser esquecido, de não ser suficiente. E nessas horas, tudo dentro de você grita para desistir. Grita para jogar tudo para o alto, sumir, desaparecer. Porque você sente que já tentou de tudo, que nada funciona, que ninguém entende. Mas escuta com atenção. Essa dor que hoje parece o seu fim, pode ser o começo. O começo do que Deus quer fazer na sua vida. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como assim todas? Até essa dor que parece injusta. Até esse trauma que você nunca teve coragem de contar para ninguém. Sim, até isso. Porque Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Ele transforma dor em força. Ele pega o que te feriu e usa para te levantar. Lembra de Davi? Antes de ser rei, foi perseguido, rejeitado, humilhado. Teve que se esconder em cavernas e fugir para sobreviver. Mesmo depois de ser ungido por Deus, passou muitos anos sendo caçado como um criminoso. Poderia ter desistido, poderia ter questionado a promessa. Mas não, Davi continuou, porque ele sabia que Deus não mente, que a dor era parte do caminho, mas não o destino final. E nos dias de hoje, quantas pessoas estão assim, vivendo cavernas internas? Pessoas que sorriem por fora, mas estão feridas por dentro. Gente que sofreu abuso na infância e nunca teve coragem de falar. Gente que vive com medo, insegura, cheia de traumas invisíveis. Gente que ouve vozes na mente dizendo: você não é capaz, você não vai conseguir, é melhor desistir. E talvez essa voz tenha sido a mais alta nos seus dias recentes. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, lutando em silêncio, sem saber até quando vai suportar. Mas existe algo dentro de você que ainda pulsa, ainda que fraco, ainda que cansado. Há um desejo de viver, e esse desejo é a semente que Deus plantou aí dentro. Você sabia que para uma árvore crescer com raízes profundas, ela precisa enfrentar ventos muito fortes? Que o vento, por mais agressivo que pareça, é o que obriga a raiz a se aprofundar na terra? A sua dor não está te destruindo. Ela está te enraizando, te firmando, te amadurecendo. Porque Deus não quer apenas te levantar. Ele quer te sustentar quando você estiver no alto. E isso só é possível com raízes profundas. Hoje, no mundo real, vemos histórias que refletem esse princípio. Pega o exemplo da cantora e atriz Demi Lovato. Ela enfrentou depressão, dependência química, transtornos alimentares. Tudo isso enquanto era aclamada mundialmente. A fama não impediu a dor, mas o que salvou a vida dela foi o momento em que decidiu parar de esconder e pedir ajuda. Foi quando ela reconheceu que estava no fundo do poço, que começou a sair dele. Hoje ela fala abertamente sobre suas lutas, ajuda outras pessoas e continua de pé, não perfeita, mas viva, em processo, superando um dia de cada vez. E não é isso que você precisa fazer? Parar de fingir que está tudo bem e aceitar que ainda dói. Parar de se culpar por não ter superado mais rápido. Deus não tem pressa, Ele tem propósito. E enquanto você estiver disposto a continuar, Ele estará disposto a restaurar. Tem gente que acha que força é nunca chorar. Mas a verdade é que chorar faz parte. Jesus chorou. O próprio Filho de Deus, diante da dor de Lázaro, diante da incredulidade das pessoas, chorou.
E sabe por quê? Porque Ele se importa, porque Ele sente, porque Ele entende a sua dor. E se até Jesus passou pelo sofrimento, por que você acha que a dor na sua vida é sinal de fraqueza? Não é. É sinal de humanidade. Mas quando essa dor é colocada nas mãos de Deus, ela vira instrumento de cura. Você já ouviu falar de Viktor Frankl? Um psiquiatra judeu que sobreviveu ao Holocausto. Perdeu toda a família nos campos de concentração nazistas, sofreu horrores. Mas ao sair, ao invés de deixar que a dor o consumisse, ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Nesse livro, ele mostrou que até no sofrimento mais profundo pode haver propósito. E hoje, milhares de pessoas encontraram esperança através do testemunho dele. A sua dor pode ser a esperança de alguém amanhã. Aquilo que hoje parece um peso insuportável pode ser o que vai sustentar alguém no futuro, mas para isso você precisa continuar. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. E se você estiver cansado demais, ande devagar, mas ande, mesmo com lágrimas, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Porque é assim que os fortes continuam. Não porque não sentem dor, mas porque não deixam que a dor os defina. E se você chegou até aqui, se ainda está assistindo, ouvindo, é porque algo dentro de você sabe que ainda há esperança. Então hoje eu quero te propor um desafio. Durante os próximos 7 dias, tire 5 minutos do seu dia e escreva em um papel tudo que te feriu, mas que você sobreviveu. Tudo que parecia que ia te destruir, mas você está aqui. E depois leia em voz alta, porque você precisa ouvir de você mesmo. Eu venci, eu resisti, eu continuei. E cada vez que você repetir isso, sua mente vai se lembrar da sua força. Vai se lembrar que você é mais resiliente do que imagina, que você é mais forte do que te fizeram acreditar. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe fazer com o que te aconteceu. E se você colocar isso nas mãos de Deus, Ele vai usar cada cicatriz para curar outras pessoas. Vai transformar seu deserto em jardim, sua dor em poder, seu passado em testemunho. E um dia você vai olhar para trás e entender que nada foi em vão. Então respira. Se permita chorar se for preciso, mas não pare, porque essa dor ainda vai te levantar. Quantas vezes você já se sentiu definido por aquilo que perdeu? Por uma oportunidade desperdiçada, por um relacionamento que não deu certo, por um erro que você cometeu e que parece perseguir você até hoje? E aí você começa a acreditar que não tem mais jeito, que já passou da hora, que os outros sim, têm chances, mas você não. E isso vai minando a sua esperança, vai diminuindo a sua fé. Vai apagando aos poucos o brilho nos seus olhos e você começa a aceitar a ideia de que a sua vida nunca mais vai sair do lugar. Mas deixa eu te contar algo que pode mudar completamente a maneira como você vê a si mesmo. O seu valor não está no que você perdeu. Está no que Deus ainda vai fazer com você. É tão fácil se esquecer disso quando tudo ao nosso redor parece nos lembrar dos nossos fracassos. Quando olhamos para o espelho e não reconhecemos mais quem somos. Quando abrimos as redes sociais e vemos todo mundo conquistando coisas, sorrindo, vivendo momentos lindos, enquanto nós estamos lutando para apenas levantar da cama. E é nessas horas que as mentiras mais cruéis se instalam na mente. Você não tem mais jeito, você não serve para nada, você é um erro. Mas será mesmo que Deus vê você assim? Olha para a palavra. Deus nunca escolheu os perfeitos. Ele sempre escolheu os improváveis. Moisés era gago e covarde. Davi era o menor da casa. Raabe era prostituta. Pedro era impulsivo e negou Jesus. Paulo perseguia cristãos. E ainda assim, todos eles foram usados de forma extraordinária, porque Deus não se impressiona com currículo, Ele se move por disposição. Ele não olha para o que você fez, mas para o que você ainda pode se tornar. E Ele sabe exatamente como transformar as cinzas da sua história em algo belo. Ele é especialista em ressignificar vidas. Hoje muitas pessoas vivem presas a rótulos que o mundo colocou. Fracassado,
inútil, instável, irrecuperável. Mas você não é o que disseram de você. Você não é o erro que cometeu. Você é o que Deus decidiu fazer com você, mesmo depois do erro. E Ele decidiu te amar, te perdoar, te levantar e continuar escrevendo a história com você. Só que para isso, você precisa deixar de olhar tanto para trás e começar a olhar para frente. Precisa parar de medir o seu valor pelas perdas e começar a acreditar nas promessas. A história de J.K. Rowling é um exemplo perfeito disso. Antes de ser uma das autoras mais lidas do mundo, ela estava desempregada, com uma filha pequena, vivendo de ajuda do governo. Lutava contra a depressão e pensava em desistir. Seu manuscrito foi rejeitado por diversas editoras, mas ela continuou. E hoje, sua história inspira milhões, porque ela entendeu que a situação dela não determinava o que ela era, e você também precisa entender isso. Você não é o abandono, você não é a dívida, você não é o divórcio, você não é a falência, você é um projeto de Deus em construção. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho mais idade para começar de novo. Ou, eu já errei demais, não sou mais digno. E eu te pergunto, quem foi que te disse isso? Deus não é limitado pela sua idade, pelo seu passado ou pelas limitações que você carrega. A Bíblia está cheia de recomeços que aconteceram em fases onde ninguém esperava mais nada. Abraão foi pai depois dos 100 anos. Ana teve Samuel depois de uma longa espera. Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias morto. Se Deus pode fazer tudo isso, o que Ele não pode fazer com você? Só que existe uma decisão que precisa partir de você. Parar de se enxergar pelos olhos da dor e começar a se enxergar pelos olhos da graça. E graça não depende do seu mérito, depende do amor dele. E esse amor não muda, não diminui quando você erra, não desaparece quando você falha, ele permanece. E é esse amor que te chama hoje para levantar, para se olhar no espelho e ver não um derrotado, mas alguém que ainda carrega um propósito. Você tem ideia de quantas pessoas ainda serão impactadas pela sua vida se você não desistir? Você tem noção de quantas histórias ainda podem nascer da sua? Quantas famílias podem ser restauradas? Quantos jovens podem ser inspirados? Quantas vidas podem ser salvas por uma palavra que sairá da sua boca? Deus quer usar sua dor para alcançar outros. Ele quer transformar o que você viveu em ponte para alguém atravessar o que você já venceu. Mas isso só será possível se você continuar. Pega esse desafio. Durante os próximos dias, toda vez que vier uma lembrança do que você perdeu ou errou, declare em voz alta: eu ainda sou filho. Deus ainda está comigo, Ele ainda vai me usar. Faça isso até sua mente acreditar, até o seu coração responder. Porque quanto mais você ouve a verdade, mais forte você fica para calar as mentiras. Você não está no fim, está no meio. E o meio pode ser bagunçado, doloroso, confuso, mas também é onde o milagre começa, onde as coisas começam a mudar de forma, onde Deus começa a moldar o que estava quebrado. E quando você menos esperar, vai perceber que tudo aquilo que parecia seu maior fracasso vai se tornar o palco do seu maior testemunho. Então não se defina por aquilo que foi embora. Se prepare para aquilo que está vindo. Porque se Deus ainda está com você, e Ele está, ainda há futuro, ainda há planos, ainda há vida. E não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que você ainda está aqui, de pé, lutando. E isso, por si só, já é um milagre. Quantas vezes você já orou e sentiu como se suas palavras estivessem apenas batendo no teto? Quantas vezes dobrou os joelhos, chorou, suplicou e mesmo assim tudo pareceu continuar exatamente igual? Você já teve a sensação de estar falando com o vento, de clamar com todas as suas forças e, em troca, receber apenas o silêncio? E nesse silêncio, a dúvida começa a crescer. Será que Deus ainda me ouve?
Será que ele se importa? Será que minha fé está falhando? E é nesse momento, quando tudo dentro de você começa a vacilar, que você precisa se lembrar de algo essencial. A fé não é um sentimento, é uma escolha. A fé é a ponte entre o que você vê agora e o impossível que Deus já preparou para você. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé verdadeira não é aquela que surge quando tudo está indo bem. A verdadeira fé é a que se mantém viva mesmo quando tudo parece contrário, que insiste em acreditar quando as contas não fecham, o diagnóstico médico assusta, o emprego não aparece e a solidão grita. É aquela fé que permanece quando a porta parece fechada, que chora, mas não desiste, que sangra, mas ainda caminha, que mesmo com medo ainda escolhe confiar. Lembra de Pedro? Ele estava no barco com os outros discípulos quando viu Jesus vindo sobre as águas e Jesus disse: "Vem." E Pedro foi. Teve coragem de pisar fora do barco, de andar sobre algo que não oferecia apoio. Mas no momento em que tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento e para as ondas, ele afundou. Assim é com a gente. Enquanto mantemos os olhos em Deus, conseguimos caminhar sobre as impossibilidades. Mas quando olhamos para os problemas, para as circunstâncias, para o que nos falta, começamos a afundar. A fé não remove o vento. A fé ensina a andar mesmo no meio da tempestade. Hoje, manter a fé é um ato de coragem. Em meio a estatísticas negativas, notícias que alimentam o medo, pessoas que zombam da fé e um mundo que valoriza mais o que se vê do que o que se crê, continuar acreditando é quase revolucionário. E você precisa entender: Deus não se move pelo desespero, mas pela fé. Não é o quanto você grita, mas o quanto você crê. Não é o quanto você chora, mas o quanto você se recusa a desistir. Veja a história de Nick Vujicic. Nasceu sem braços e sem pernas, enfrentou bullying, depressão profunda, tentou tirar a própria vida. Sentia que não tinha propósito, que nunca seria amado, que nunca seria suficiente. Mas um dia tudo mudou, quando entendeu que Deus não precisava de membros para realizar um chamado. Hoje Nick é um dos maiores palestrantes motivacionais do mundo. Já falou em mais de 70 países, já tocou a vida de milhões de pessoas, porque escolheu crer mesmo sem razões lógicas. Ele escolheu a fé, caminhou sobre águas mesmo sem ter pés. E você? O que ainda te impede de caminhar? Talvez não sejam os seus pés, mas a sua mente, suas crenças, a forma como se vê. Talvez a paralisia esteja na dúvida, que cresceu ao longo dos anos. E hoje Deus está te dizendo: filho, filha, vem. Vem pela fé. Sai do barco do medo. Sai da zona de conforto. Anda comigo sobre as águas. Confia em mim mesmo, sem ver o chão. E essa fé, mesmo pequena, é suficiente, porque Jesus disse que com fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. E talvez você se pergunte: como alimentar essa fé quando tudo ao redor parece desmoronar? A resposta está na prática. Fé não é um sentimento espontâneo, é uma disciplina. É algo que se escolhe cultivar. E quanto mais você ouve a palavra, mais sua fé cresce. Quanto mais você declara promessas, mais o seu espírito se fortalece. Quanto mais você se recusa a declarar derrota com a boca, mais o céu se move em seu favor. Então aqui vai um desafio para você. Durante os próximos 30 dias, toda vez que o medo tentar dominar o seu coração, declare com a sua boca: eu confio em ti, Senhor. Mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Declare. Faça isso como uma arma espiritual, porque a fé vem pelo ouvir. E quando você ouve sua própria voz proclamando confiança, algo começa a mudar dentro de você. E o inferno treme quando alguém escolhe crer, mesmo no caos. Você não precisa de uma fé gigante. Só precisa começar, um passo de cada vez, um dia por vez, uma oração de cada vez.
E Deus vai te encontrar nesse caminho. Ele vai renovar suas forças. Ele vai mostrar que estava contigo o tempo todo, mesmo quando você não sentia. Ele vai abrir portas que estavam trancadas há anos. Vai restaurar áreas da sua vida que você achava que estavam mortas. Vai mostrar que a fé não é uma ilusão, é a chave que destranca o impossível. Você já viu o amanhecer depois de uma noite escura? No começo, parece que a luz nunca vai chegar, mas de repente o céu começa a clarear. E quanto mais você observa, mais a escuridão vai sendo vencida pela luz. Assim é com a fé. Ela é o primeiro raio de esperança quando tudo ainda parece nublado. E se você segurar firme, logo vai ver a luz invadir tudo. Você chegou até aqui não porque tudo deu certo, mas porque mesmo nos dias difíceis, você não parou. Você ainda está lutando. Você ainda está respirando, e isso já é prova de que há fé aí dentro. Então continue, não pelos resultados, mas porque você crê, porque você sabe que Deus é fiel, e Ele não abandona aqueles que confiam nele. A sua fé vai te levar onde os seus olhos ainda não conseguem ver. E quando você chegar lá, vai entender que cada passo, cada lágrima, cada espera valeu a pena, porque a fé sempre leva você exatamente onde Deus prometeu que levaria. Talvez você esteja com os olhos marejados agora, e se estiver, respira fundo, porque não tem nada de errado com isso. Às vezes, é preciso deixar que as lágrimas caiam, para que a alma comece a ser lavada por dentro. Talvez você tenha escutado tudo isso pensando, essa mensagem foi para mim. E sim, foi. Porque Deus sabia exatamente o que você precisava ouvir hoje. Ele conhece cada suspiro seu, cada batalha que ninguém viu, cada oração feita em silêncio, cada amém dito com o coração ferido. E mesmo quando você pensou que ninguém mais se importava, Ele estava ali, ouvindo, sentindo, chorando com você. Você não está aqui por acaso. Você não chegou até esse momento por sorte. Existe um propósito que ainda está em movimento. Você já parou para pensar quantas vezes quis desistir e mesmo assim algo te fez continuar? Esse algo tem nome, é Deus. Foi Ele quem te segurou nas noites em que você se sentia sozinho. Foi Ele quem colocou força nas suas pernas quando você achava que não conseguiria levantar. Foi Ele quem te protegeu de coisas que você nem imaginava. Você não faz ideia de quantos livramentos já recebeu, só porque Ele decidiu te amar até o fim. E Ele não terminou. Ainda há páginas para serem escritas. Ainda há dias lindos esperando por você. Ainda há sorrisos que você vai dar, abraços que vai receber, sonhos que vão se realizar. Ainda há promessas vivas. Ainda há cura, ainda há recomeço.